Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de quinta-feira. E sempre procurando lembrar, a quem estiver me ouvindo online ou gravação, que nosso objetivo aqui é o treinamento da vida espiritual. Antes de mais nada, estou eu treinando a vida espiritual. Como? Tendo um relacionamento, falando. E a encargo do meu coração está aqui, falando de Cristo, pregando Cristo, né? Hoje eu falo para as pessoas que estou convidando as pessoas para tomar café, almoçar, jantar, fazer churrasco, mas para falar de Cristo. E aí, tá convidado? Tá? Vamos fazer isso? Falar de Cristo para mim é a coisa mais importante de toda a eternidade. Então, o que eu peço para vocês é que compartilhe o nosso projeto. Nós estamos aqui para falar de Cristo. E ao falar de Cristo, treinar a vida eterna, treinar a vida espiritual, e entender que essa vida aqui, carnal, é passageira e eterna é eterna. Ter um corpo glorificado ao invés desse que é decadente é uma coisa fantástica. E ter o melhor amor, que é o amor de Cristo, não existe qualquer coisa nesse mundo que possa chegar próximo do amor de Cristo. E aí nós vamos viver os amores, os afetos desse mundo a partir do amor de Cristo. É essa que é a vida cristã verdadeira. Bom, mas para falar disso eu sempre me apoio, para falar da Bíblia, eu me apoio a quem sabe muito mais do que eu, e são esses preletores que eu acompanho já há cerca de 20 anos, outros um pouco menos, mas que falam, né? E o que nós queremos aqui mais que tudo é apresentar esses preletores, né? Comentar com os senhores no canal YouTube, que é melhor para a gente poder se relacionar, que segundo a montagem dos meus equipamentos. E vamos dar continuidade, então, ao estudo que nós já estamos lá no sexto vídeo, né? Do que casa me edificareis e qual o lugar do meu repouso. Isso significa como que a gente está edificando Cristo em nós. Isso é espiritual, mas vamos ouvir então o Romeu Bornelli dando continuidade a esse vídeo. Bom Cristo em nós. Então essa âncora está lançada além do véu, na presença imediata de Deus. E nós somos a tripulação, dentro do barco. Mas agora não é o navio que vai recolher a âncora, é a âncora que vai recolher o navio. Por isso é dito em Hebreus 2, assim, Hebreus 2:10, que o Pai Celestial, porque aperfeiçoou o Filho por meio de sofrimentos, então ele se tornou o autor da salvação dele. E o Pai fez isso por quê? Porque ele está conduzindo muitos filhos à glória. Porque a âncora da alma já está lá, na presença imediata de Deus como homem. E o Pai está conduzindo, o Pai Celestial, está conduzindo muitos filhos à mesma glória. E aí, estamos já juntos? Paulo escreve aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, ele escreve que nós fomos chamados, separados, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada menos do que isso. Que É por isso maravilha, que ele vai não? dizer que o ministério do Espírito Santo, como falamos ontem, é transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Então, meus amados irmãos, ainda um passozinho antes de subirmos alguma coisa sobre a casa de Deus nesse livro. Como que essa epístola nos encoraja nos ensinos, exortações, ensina, exortação, combinado. Esse sanduíche maravilhoso aí, para ser comido assim. É uma palavra no singular, Hebreus 13:22. Rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. Então é uma exortação dividida em 5, porque elas são uma escada ascendente. A primeira exortação fala da nossa grande salvação. Lembra-se de Hebreus 2? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Esse é o tema da primeira exortação. Quando você for estudar, você já pode ter um caminho aí para seguir no material que você vai estudar.
Então, o foco da primeira exortação, capítulo 2, verso de 1 a 4. Aí está a primeira exortação, a primeira passagem parentética. E o tema é a tão grande salvação. A segunda exortação vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13. 3, 7 a 4, 13. E o tema aí é: a exortação é contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, a exortação é contra a incredulidade e o motivo dela é a vocação celestial. Então, porque nós temos uma vocação celestial, devemos ter cuidado com respeito a um coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Segunda exortação. A terceira está no capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. 5, 11 a 6, 20. É uma exortação que diz respeito à maturidade. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é maduro, perfeito, completo. Então, o motivo dessa exortação, motivo positivo, é que somos chamados para a maturidade. O motivo, vamos chamar de negativo, é o perigo da apostasia. Pôr-nos à margem do caminho. É uma advertência solene. Aliás, mais um detalhe sobre a Epístola aos Hebreus. Não há nenhuma outra epístola no Novo Testamento que traga, que apresente os privilégios mais altos da vida cristã e, consequentemente, traga as responsabilidades mais solenes. Então, Hebreus é carne sólida, não é leitinho, é carne sólida. Então, essa é a terceira passagem. A quarta está no capítulo 10, que, se o Senhor permitir, pudermos chegar lá, nós vamos destacar alguns versículos que vão nos ensinar como viver na casa de Deus, que é um tema proeminente em Hebreus. Como viver no Santíssimo. Como viver, permanecer no Santo do Santo. Então, capítulo 10, o motivo positivo da exortação é que nós fomos chamados para habitar no Santíssimo, para viver no Santíssimo. E o ponto negativo nessa exortação é sermos cuidadosos com o pecado voluntário, ou vivermos deliberadamente em pecado. Está lá no capítulo 10. E por último, a última exortação está no capítulo 12 do livro de Hebreus. E então, como nós falamos, é uma escada ascendente, né? Nós começamos lá com a tão grande salvação, subimos para a vocação celestial, veja, subimos para o chamado para a maturidade, subimos mais um degrau para a vida no Santíssimo, agora vamos subir o último degrau. Sabe qual é o último? O prêmio, a herança, o galardão. Então ele vai dizer no capítulo 12 assim: não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por causa de uma refeição, um repasto, ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? Porção dobrada, herança, prêmio, galardão. Esse é um tema, irmãos, que sem dúvida, no seu lugar, porque ele é uma peça no quebra-cabeça, lembra que nós já falamos em sessões anteriores, então tome cuidado, mas ele precisa ser recuperado no meio do povo de Deus. Qual é o sentido desse prêmio para o qual nós fomos chamados? E aí o livro de Hebreus tem muito para nos ajudar, especialmente os capítulos 11 e 12 do livro de Hebreus. Então o tema dessa última exortação, o tema positivo, chamado positivo, é o prêmio. Temos um prêmio. Então ele diz: não seja como Esaú, impuro ou profano. Que diz: olha, esse prêmio para mim e qualquer coisa terrena que eu possa possuir é a mesma coisa. Aliás, não é a mesma coisa. Eu prefiro matar minha fome agora, o já, não é? A minha necessidade, do que esse prêmio que é uma coisa futura. É o problema de quem está querendo ganhar o mundo e está deixando de viver a vida eterna desde já e tendo a vida eterna. Porque é isso que nós estamos pregando aqui, para a gente treinar a vida espiritual que é eterna. Foi o que Esaú fez. Por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Então,